Capítulo 7. Quando estavam sozinhos em seus aposentos, Uriens disse: Não sabia que seu direito a Tintagel estava sendo contestado novamente. As coisas que não sabe, meu marido, são tantas quanto as bolotas de carvalho que alimentam os porcos. Ela disse impacientemente. Como pensou que poderia aguentar esse tolo? Bondoso, sim. Jamais havia sido mal com ela, mas a estupidez dele a amolava como uma lima. Queria ficar sozinha, considerar seus planos, confabular com a Colin e, em vez disso, precisava apaziguar aquele velho idiota. Eu deveria saber o que estava planejando. A voz de Uriens era soturna. Estou zangado por não ter me consultado. Se estava descontente com o que acontece em Tintagel. Sou seu marido e deveria ter me dito, em vez de apelar a Arthur. O amor na voz dele tinha também um tom de ciúme. E ela se lembrou, agora abalada, de que o que escondera por todos aqueles anos tinha sido revelado. Quem era o pai de seu filho? Mas Uriens poderia pensar que, depois de 20 anos, ela ainda teria um poder daquele tipo sobre o irmão por causa de algo que apenas tolos e cristãos consideravam pecado? Bem, se ele não tem juízo suficiente para perceber o que está acontecendo diante de seus olhos, por que deveria explicar a ele, palavra por palavra, como a lição de uma criança? Ela disse, ainda impaciente: Arthur está desgostoso comigo porque acha que uma mulher não deveria argumentar com ele dessa maneira. Por isso, pedi a ajuda dele, para que não ache que estou me rebelando. Não disse mais nada. Era uma sacerdotisa de Avalon, não mentiria, mas não havia necessidade de falar mais do que gostaria. Que Uriens pensasse, se quisesse, que queria apenas fazer as pazes com Arthur. Você é muito inteligente, Morgana. Ele disse, acariciando o pulso da mulher. Ela pensou, retraindo-se, que o marido já havia se esquecido de que fora ele quem tinha lhe causado aquele ferimento. Sentiu os lábios tremerem como se fosse uma criança pensando: quero a Colin, quero me deitar nos braços dele e ser afagada e consolada, mas neste lugar, como posso dar um jeito de ao menos encontrá-lo e conversar com ele em segredo? Piscou para dispersar as lágrimas de raiva. Sua única segurança agora era a força. Força e dissimulação. Uriens fora se aliviar e voltou bocejando. Ouvi o vigia anunciando meia-noite. Precisamos ir para a cama, senhora. Começou a tirar o traje de festa. Está muito fatigada, querida. Ela não respondeu, sabendo que choraria se o fizesse. Ele entendeu seu silêncio como consentimento e a puxou para perto, enfiando o nariz em seu pescoço, e então a arrastou em direção à cama. Ela o suportou, pensando se podia se lembrar de algum feitiço ou erva para terminar com a virilidade sem fim do velho. Maldito! Deveria ter há muito parado com isso nessa idade. Ninguém jamais pensaria que era resultado de feitiçaria. Deitou-se imaginando, depois, porque não podia simplesmente se virar para ele com indiferença,
deixar que ele a possuísse sem nem pensar, como fizera com tanta frequência naqueles longos anos. O que importava? Por que deveria prestar mais atenção nele do que em um animal de rua que vinha farejar suas saias? Dormiu de modo intermitente, sonhando com uma criança que havia encontrado em algum lugar e precisava amamentar, embora seus seios estivessem secos e doessem terrivelmente. Acordou ainda sentindo dores. Uriens fora caçar com alguns homens de Arthur. Isso havia sido combinado dias antes. Sentia-se doente e nauseada. Pensou: comi mais do que costumo comer em 3 dias. Não me espanta que esteja doente. Mas, quando foi apertar seu vestido, seus peitos ainda doíam. Teve a impressão de que seus mamilos pequenos e castanhos pareciam rosados e inchados. Ela se deixou cair na cama como se os joelhos estivessem quebrados. Era estéril. Sabia que era estéril. Disseram-lhe que depois do nascimento de Gwydion era provável que jamais tivesse outro filho, e em todos os anos, desde então, nunca ficara grávida de nenhum homem. Mas que isso? Agora se aproximava dos 39 anos, bem além da idade de ter filhos. Porém, apesar disso, certamente estava grávida agora. Pensava estar muito longe dessa possibilidade. Suas regras haviam ficado cada vez mais irregulares e deixavam de vir por meses. Achava que estavam terminando. Sua primeira reação foi de medo. Chegara tão perto da morte quando Gwydion nasceu. Uriens ficaria encantado com essa suposta prova de sua virilidade. Mas essa criança fora concebida na época em que ele estava doente, com febre pulmonar. Havia poucas chances, afinal, de que fosse filho de Uriens. Teria sido gerado por Acólon no dia do eclipse? Ora, então, era um filho do deus que aparecera para eles no bosque de Aveleiras. O que faria com um bebê? Velha como estou, mas talvez seja uma sacerdotisa de Avalon, alguém para governar depois de mim quando o traidor foi derrubado do trono em que Viviane o colocou. O tempo lá fora estava acinzentado e lúgubre, chuviscando. A arena de jogos do dia anterior estava enlameada, com bandeiras e fitas espalhadas, pisoteadas no barro. 1 ou 2 reis vassalos se preparavam para ir embora, e umas poucas criadas da cozinha, com os vestidos presos mostrando as coxas, carregando pás de lavar os sacos de roupa, desciam penosamente para as margens do lago. Houve uma batida na porta. A voz do criado era baixa e respeitosa. Rainha Morgana, a grande rainha, pediu que a senhora e a rainha de Lothlin tomem o desjejum com ela, e o Merlin da Bretanha pediu que a senhora o receba aqui ao meio-dia. Encontrarei a rainha, e diga ao Merlin que o receberei. Gostaria de evitar os 2 confrontos, mas não ousava deixar de atendê-los, especialmente nessa hora. Gwynethar jamais seria outra coisa além de sua inimiga. Fora por causa dela que Arthur caíra nas mãos dos padres e traíra Avalon. Morgana pensou: talvez eu esteja planejando a queda da pessoa errada. Se puder dar algum jeito de Gwynethar deixar a corte, mesmo que seja para fugir com o Lancelot para o castelo dele, agora que é viúvo e pode tê-la dentro da lei. Mas, por fim, deixou a ideia de lado.
Provavelmente Arthur pediu a ela que fizesse as pazes comigo, pensou desconfiada. Ele sabe também que não pode se dar ao luxo de se desentender com os reis vassalos. E se Guinevere e eu estamos em desacordo, Morgause, como sempre, tomará ao meu lado. Um desentendimento familiar muito forte, e ele perderia Húrins e os filhos de Morgause também. Ele não pode se dar ao luxo de perder Gawain, Gareth, os nortistas. Morgause já estava nos aposentos da rainha. O cheiro de comida fez com que Morgana se sentisse enjoada novamente, mas ela se controlou ferrenhamente. Todos sabiam que ela nunca comia muito, então isso não seria digno de nota. Guinevere chegou e a beijou, e por um momento a ternura verdadeira de Morgana por aquela mulher voltou. Por que devemos ser inimigas? Fomos amigas um dia, há tanto tempo. Não era a Guinevere em si que ela detestava. Eram os padres que tinham tanta influência sobre ela. Ela foi para a mesa, aceitando um pedaço de pão fresco e mel, sem todavia comê-lo. As damas de Guinevere eram o tipo de idiota religiosa de que a rainha sempre se cercava. Receberam Morgana com olhares curiosos e uma grande demonstração de cordialidade e prazer. Seu filho, Sir Mordred, que belo rapaz ele é! Deve ter orgulho dele, disse uma delas. E Morgana, partindo o pão e amassando-o, observou com compostura que mal o havia visto desde que fora desmamado. É Wayne, o filho de meu marido, quem é verdadeiramente como meu próprio filho, e é das conquistas dele como cavaleiro de que me orgulho, disse Morgana, pois o criei desde pequeno. Mas orgulha-se de Mordred como seu próprio filho, não é mesmo, Morgause? Mas o filho de Húrins não é seu? Perguntou alguém. Não, ela respondeu pacientemente. Ele tinha 9 anos quando me casei com o meu senhor de Gales do Norte. Uma das garotas disse entre risinhos que, se fosse Morgana, daria mais atenção ao outro belo enteado, a Colin. Morgana, cerrando os dentes, pensou: devo matar esta tola. Mas não, as damas da corte de Guinevere não tinham nada para fazer além de gastar seu tempo com fofocas e brincadeiras estúpidas. Agora, diga-me, disse rindo a Les, que fora sua dama de companhia quando Morgana também estava na corte de Guinevere e de quem Morgana fora madrinha de casamento. Ele não é mesmo filho de Lancelot? Morgana levantou as sobrancelhas e respondeu: quem? A Colin? A finada esposa do rei Húrins não ficaria grata por essa acusação, senhora. Sabe o que quero dizer? A Les abafou o riso. Lancelot era o filho de Viviane e a senhora foi criada por ela e... quem poderia culpá-la? Diga-me a verdade, Morgana. Quem é o pai do belo rapaz? Não há outra pessoa que possa ter sido a... Morgause riu e disse, tentando quebrar a tensão: bem, estamos todas apaixonadas por Lancelot, é claro. Pobre Lancelot, que fardo. Mas você não está comendo nada, Morgana, notou Guinevere. Posso pedir algo para a cozinha, se isso não lhe agrada? Uma fatia de presunto,
Um vinho melhor que este? Morgana fez que não com a cabeça e botou um pedaço de pão na boca. Tudo isso já não havia acontecido antes? Ou talvez ela tivesse sonhado? Sentiu uma tontura enjoada, pontos acinzentados dançando diante dos teus olhos. De fato, renderia fofocas para brilhantar muitos dias entediantes se a velha rainha de Gales do Norte desmaiasse como uma mulher grávida. Suas unhas se afundaram nas mãos e conseguiu fazer a tontura recuar um pouco. Bebi muito no banquete ontem. Você sabe, há 20 anos não tenho boa disposição para beber, Guinevere. Ah, e era um bom vinho também, disse Morgause, estalando os lábios com gula. E Guinevere respondeu educadamente que mandaria um barril da bebida para Lothian com Morgause quando ela fosse para casa. Mas Morgana, misericordiosamente esquecida, com uma dor de cabeça que a cegava, apertando-lhe a testa como a correia de um torturador, sentiu os olhos questionadores de Morgause sobre ela. Gravidez era algo que não podia ser escondido. Não, e por que deveria? Era legalmente casada. As pessoas poderiam rir se o velho rei de Gales do Norte e sua rainha de meia-idade se tornassem pais em idade avançada, mas seria um riso benévolo. Ainda assim, Morgana sentiu que explodiria com a simples força da raiva dentro dela. Sentia-se como uma das montanhas de fogo que Gawain lhe descrevera, distantes nas terras do norte. Quando as senhoras foram embora e ficou sozinha com Guinevere, a rainha tomou sua mão e disse em tom de desculpas: Sinto muito, Morgana. Parece doente. Talvez devesse voltar para a cama. Talvez eu vá. Ela respondeu, pensando. Guinevere jamais adivinharia o que há de errado comigo. Se isso acontecesse a ela, ficaria contente mesmo agora. A rainha ficou vermelha sob o olhar raivoso de Morgana. Sinto muito. Não quis que minhas damas a provocassem daquela maneira. Deveria tê-las feito parar, minha querida. Acha que me importo com o que dizem? São como pardais piando e têm tanto juízo quanto um. Respondeu Morgana com desdém tão forte quanto sua dor de cabeça. Mas quantas de suas damas realmente sabem quem é o pai do meu filho? Fez com que Arthur se confessasse? Contou a todas as suas damas também? Guinevere parecia assustada. Não acho que muitas saibam, mas aquelas que estavam aqui na noite passada, quando Arthur o reconheceu, certamente sim. E o bispo Patrício? Ela olhou para Morgana, que pensou piscando. Como os anos a trataram com bondade, ela ficou ainda mais bela. E eu, murcha como uma velha roseira. Parece tão cansada, Morgana, disse Guinevere, e Morgana percebeu que, apesar de todas as inimizades, havia amor também. Vá descansar, irmã querida. Ou é só porque restam agora tão poucos de nós que estivemos juntas na juventude. O Merlin também envelhecera, e os anos não foram tão bondosos com ele quanto com Guinevere.
Estava mais encarquilhado, agora arrastava as pernas com a ajuda de uma bengala, e seus braços e punhos, com seus grandes músculos doentes, pareciam galhos de um velho carvalho retorcido. Ele, de fato, se passaria por um dos anões das lendas que viviam sob as montanhas. Apenas os movimentos de suas mãos ainda eram precisos e agradáveis. Apesar dos dedos retorcidos e inchados, seus gestos graciosos faziam com que ela se recordasse dos velhos dias e de seu longo estudo da harpa e da linguagem dos gestos e das mãos. Ele foi direto, recusando com gesto sua oferta de vinho ou bebida, caindo em um assento sem pedir permissão, por hábito antigo. Acho que está errada Morgana em perturbar Arthur por causa de Excalibur. Não esperava sua aprovação, Kevin. Sem dúvida, acha que qualquer uso que ele faça das insígnias sagradas é bom. Ela sabia que a própria voz soava dura e rabugenta. Não vejo como possa ser errado, respondeu Kevin. Todos os deuses são um, como até mesmo Taliesin diria, e se nos juntarmos a serviço do Uno. Mas é com isso que não concordo, retrucou Morgana. O deus deles seria o Uno e o único, e acabaria com todas as referências à deusa a que servimos. Kevin, ouça-me. Não percebe como isso estreita o mundo se houver um, em vez de muitos? Acho que é errado tornar os saxões cristãos. Penso que aqueles velhos padres que viviam em Glastonbury estavam certos. Por que deveríamos nos encontrar todos no além? Por que não deveria haver muitos caminhos? Os saxões para seguirem os deles, nós para seguirmos o nosso, os seguidores de Cristo para venerá-lo, se assim escolherem, sem restringir o culto a outros. Kevin fez que não com a cabeça. Minha querida, não sei. Parece haver uma mudança profunda na maneira como os homens agora encaram o mundo, como se uma verdade devesse expulsar outra, como se o que não é a verdade deles fosse mentira. Mas a vida não é tão simples, respondeu Morgana. Sei disso, sabe disso, e na plenitude do tempo, Morgana, até os padres saberão. Mas, quando tiverem expulsado todas as outras verdades do mundo, será tarde demais, disse Morgana. Há um destino que nenhum homem e nenhuma mulher pode parar, Morgana, e creio que enfrentamos esse dia. Kevin respondeu e esticou uma de suas mãos retorcidas e pegou a de Morgana. Ela pensou que jamais o ouvira falar de um modo tão gentil. Não sou seu inimigo, Morgana. Conheço-a desde que era donzela e depois... Ele parou e ela viu sua garganta se contrair enquanto engolia em seco.
Gosto muito de você, Morgana. Desejo-lhe apenas o bem. Houve um tempo. Ah, sim. Há muito tempo. Mas não me esqueço de como a amei e de como me senti privilegiado por poder falar de amor com você. Nenhum homem pode lutar contra as marés e o destino. Talvez, se tivéssemos enviado gente antes para cristianizar os saxões, isto teria sido feito pelos mesmos padres que construíram uma capela onde eles e Talizien podiam realizar o culto lado a lado. Nossa própria intolerância impediu isso. Então fomos deixados com fanáticos como Patrício, que em seu orgulho vem o Criador apenas como pai vingador dos soldados, não a mãe amorosa dos campos e da terra. Eu lhe digo, Morgana, existe uma maré que levará todos os homens diante dela como juncos. O que está feito? Está feito, disse Morgana. Mas qual é a resposta? Kevin baixou a cabeça e Morgana percebeu que o que ele realmente gostaria de fazer era pousar a cabeça em seu peito. Não como um homem faz em uma mulher, mas como se ela fosse a deusa mãe que poderia aquietar seu medo e seu desespero. Talvez, ele disse com a voz embargada. Talvez não exista resposta. Pode ser que não existam Deus e deusa e que estejamos discutindo sobre palavras tolas. Não vou me desentender com você, Morgana de Avalon, mas também não vou permanecer indolente e permitir que jogue este reino novamente na guerra e no caos e destrua a paz que Arthur nos deu. É preciso manter alguma sabedoria, música e beleza para os dias antes que o mundo se afunde novamente na escuridão. Eu lhe digo, Morgana, vi a escuridão se fechando. Talvez em Avalon possamos manter a sabedoria secreta, mas já passou o tempo em que poderíamos espalhá-la novamente pelo mundo. Acha que tenho medo de morrer para que algo de Avalon possa sobreviver entre os homens? Morgana, sentindo-se impelida, lentamente estendeu a mão para tocar o rosto dele e enxugar suas lágrimas. Mas recolheu a mão com um súbito pavor. Os olhos dela embaçaram. Havia pousado a mão em um crânio que chorava e teve a impressão de que a própria mão era a mão magra, flagelada da anciã da morte. Ele também viu e a olhou, perplexo, apavorado. Então, desapareceu e Morgana ouviu a própria voz endurecer. Então,
Então quer trazer as coisas sagradas ao mundo para que a espada sagrada de Avalon seja a espada vingadora de Cristo? É a espada dos deuses, respondeu Kevin. E todos os deuses são um só. Prefiro ver Excalibur no mundo onde os homens podem segui-la a vê-la escondida em Avalon. Desde que a sigam, que diferença faz quais deuses invocam quando fazem? Morgana disse com firmeza: é isso que morrerei para impedir. Coitado Merlin da Bretanha! Celebrou o grande casamento e jurou morrer para preservar os mistérios. Coitado! Ou a obediência a esse juramento lhe será exigido. Os belos olhos de Kevin miraram diretamente os dela. Ah, minha senhora e minha deusa, imploro que peça o conselho de Avalon antes de agir. Realmente acho que chegou a hora de voltar para lá. Kevin pousou as mãos sobre as dela. Ela não as retirou. A voz de Morgana foi tomada pelas lágrimas que pesaram sobre ela o dia todo. Eu desejo voltar. É por ansiar tanto por isso que não ouso ir para lá. Ela respondeu: jamais irei a Avalon enquanto não puder ir para de lá, jamais sair. Você vai voltar, pois eu vi, disse Kevin de modo cansado. Mas não eu. Não sei como, Morgana, meu amor, mas me ocorre que jamais beberei do poço sagrado novamente. Ela olhou para seu corpo feio e deformado, as mãos finas, os belos olhos e pensou: um dia amei este homem. Apesar de tudo, ainda o amava e o amaria até que ambos estivessem mortos. Conhecia-o desde o começo do tempo e juntos serviram a sua deusa. O tempo corria e parecia que estavam fora dele, que ela lhe dera a vida, cortara-o como uma árvore, que ele brotara novamente no milho, morrera de acordo com a sua vontade e que ela fora tomada em seus braços e trazida de volta à vida. O antigo drama sacerdotal encenado antes que os druidas ou cristãos colocassem os pés na terra. E ele jogaria isso fora? Se Arthur não cumprir seu juramento, não devo exigi-lo? Um dia a deusa lidará com ele de sua própria maneira, respondeu Kevin. Mas Arthur é o rei da Bretanha pela vontade da deusa. Morgana de Avalon, eu lhe aviso,
cuidado. Ousa ir contra os destinos que governam esta terra? Faço o que a deusa me destinou a fazer. A deusa ou sua vontade, orgulho e ambição por aqueles que ama? Morgana, novamente lhe aviso, cuidado, pois bem pode ser que o tempo de Avalon tenha passado e o seu tempo junto. Então, o controle feroz que impusera sobre si mesma se quebrou. E ousa chamar a si mesmo de Merlin da Bretanha? Vá embora, traidor maldito! Pegou a roca e a jogou na cabeça de Kevin. Saia fora de minha vida e maldito seja para sempre! Saia daqui!